corpo é diferente, importante pra todo. Ninguém pode fazer nada sozinho. Todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós dependemos disso. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é, insubstituível. Você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido. Se ele for uma gozação, nem será atendido. Se for um carinho do seu coração. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez de primeira. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez de primeira. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é, insubstituível. Você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido. Se ele for uma gozação, mas será atendido. Se for um carinho do seu coração. Hoje eu vou contar a história de um menino que se chama Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. O rei Saul, por muitas vezes, tinha muita raiva de Davi. E diversas vezes ele tentou matar Davi. Ele não fazia a vontade de Deus. E Davi procurava agradar ao Senhor. Claro que ele também tinha pecado, ele também tinha sujeirinha no coração. Porém, o que ele tinha de diferente é que ele se arrependia do que ele fazia de errado e pedia a Deus para poder perdoar os pecados dele. E ele também tinha facilidade de perdoar. E por isso, ele perdoou o rei Saul de todos os males que ele fez. Davi era muito amigo de Jonatas, que era o filho de Saul. Eles tinham um combinado entre eles, que quando um chegasse a falecer, o outro ia cuidar de toda a família, sempre ia amparar, independente de qualquer coisa. Um determinado dia, aconteceu algo terrível. Em uma guerra, o rei Saul e o Jonatas morreram. E neste momento, todos da família do rei Saul que tinham ficado corriam risco, inclusive o filho de Jonatas, Mefibosete. A palavra Mefibosete quer dizer vergonha. Já pensou que triste você ter o nome de vergonha? E nesse dia que aconteceu a morte do avô e do pai de Mefibosete, a babá foi pegar o Mefibosete com pressa, porque ela tinha receio que alguém pudesse querer fazer mal para ele. Ela pegou o Mefibosete e ela deixou que ele caísse. E ele ficou aleijado das duas pernas. E agora, além dele se chamar Vergonha, ele também teve que se isolar e morar num lugar terrível chamado Lodebar. Um lugar de esquecimento, um lugar que ninguém queria morar. Como Mefibosete havia ficado aleijado, ele ficou com uma deficiência, muitas pessoas olhavam para ele com desprezo. Porque naquela época, as pessoas com deficiência, elas eram excluídas. Será que hoje em dia ainda acontece esse tipo de coisa? Será que hoje ainda há exclusão dessas pessoas que têm deficiência? Aconteceu que ele ficou por muito tempo nesse lugar chamado Lodebar, até que um dia
ele lembrou de Jonatas e chamou o servo de Saul, que agora era um servo dele, né? Chamou o Ziba, falou: Ziba, vem cá. Eu preciso saber se há alguém ainda da família de Jonatas vivo. E Ziba disse: sim, e o Mefibosete ainda está vivo. Ele é aleijado dos 2 pés. Davi não se importou com isso, ele tinha um acordo com Jonatas. Eles tinham um combinado. E pediu: Ziba, então traga para mim, por favor. Quando o Mefibosete chegou lá, ele chegou com receio, ele chegou com medo. E ele se achava tão pequeno, ele se achava como se fosse um cão morto. E Davi olhou para ele com um olhar de bondade, com um olhar de amor e de misericórdia. E falou: Mefibosete, você não precisa ter medo, eu não quero fazer mal para você. E o rei Davi disse: a partir de hoje você vai sentar à mesa comigo, você vai comer comigo todos os dias. E tudo que era do seu pai e do seu avô agora pertencem a você. E assim Deus faz conosco, Ele nos tira do lugar da vergonha e nos traz para ficar ao lado dEle, sentado à mesa com Ele, podendo cear, porque afinal Ele é o pão da vida. Ele é Deus de amor, Deus de bondade, Deus que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Quando estamos à mesa com o Rei, toda e qualquer deficiência se torna imperceptível. Deus nos vê por meio de Jesus. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.